Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que chega este vídeo. Meu nome é Pedro Viegas, sou psicólogo clínico e professor. Mais uma vez estou nas vossas telas para podermos apresentar uma questão. Na aula de hoje vou responder às perguntas que tinham sido formuladas na aula número 1, onde nós debruçávamos sobre a história da psicopatologia. Mais uma vez lembrar, a saúde mental é um problema que diz respeito a todos, por isso lhe convido, por favor, comenta, partilha este vídeo de modo a nos impulsionar a fazermos cada vez mais este exercício. Na presente aula, vamos responder às questões, tal como já fiz a referência da lição número 1. Nesta aula, onde eu falava a história da psicopatologia, fazia a afirmação de que os antigos egípcios tinham conhecimento sobre as perturbações mentais e utilizavam alguns procedimentos no tratamento desses distúrbios, inclusivamente a prática de magia em algumas circunstâncias. E o colega coloca as seguintes questões. Primeiro, o que é a magia? Segundo, como a magia era utilizada no tratamento das perturbações mentais. E a terceira e a última questão, se tal processo, me refiro da magia, como tentativa de tratamento dos distúrbios mentais, tinha efeito curativo. Pois bem, esta pergunta, essas perguntas são importantes. Possivelmente muitos colegas fizeram as mesmas perguntas. Antes de avançar, gostava de começar a definir a magia. No meu entender, a magia é um tipo de conhecimento, porém um conhecimento que ultrapassa o entendimento do homem ordinário. Este conhecimento obedece regras e práticas, tal como o iniciante, quem começa essa prática, deve ser introduzido por um mestre. No conhecimento da magia é utilizado crenças, rituais, ações, com a convicção de que tais crenças, rituais e ações podem subjugar os seres naturais ou sobrenaturais. Portanto, como se pode ver, a magia é um conhecimento separado da ciência e da religião.
Ao longo da história da humanidade, vimos que o sofrimento humano foi referenciado em diferentes obras humanas e de diferentes formas. Geralmente, o sofrimento é associado, é tida como inimiga da vida, associado com frequência com a aniquilação, fragilidade, desfiguração, ausência de significado e ao silêncio. Sempre que o homem se depara com o sofrimento, ele se mobiliza. Investe todo o seu conhecimento e poder no sentido de vencer, derrotá-lo. Ao longo desta luta, quando este percebe que a doença, o problema é difícil de vencer ou mesmo insolúvel, então começa a encontrar outros tipos de estratégias, tal como de negociação ou impedir o progresso da doença ou mesmo retardá-lo. É neste cenário onde, como a magia é um dos conhecimentos que faz parte da humanidade, intervém como uma forma de atenuar, aliviar ou mesmo retirar o sofrimento humano. Na maioria das vezes, a magia tem sido utilizada como o último recurso, quando se percebe que o problema a enfrentar é de difícil resolução. Portanto, a dúvida que paira nas nossas mentes sobre a questão da ciência, a magia ou espiritualidade é uma questão que está relacionada com a ciência ocidental, na qual a ciência requer sempre comprovação dos fatos. E por esta razão, surge esta dúvida, porque nós queremos comprovar e temos dificuldade de aceitar quando não há uma linha direta que nos liga com o resultado. Um dos grandes mestres que a humanidade conheceu, o Freud, já quanto a essa questão da comprovação, respondia dizendo que não se duvida com a experiência. Ou seja, não se pode negar aquilo que você próprio vê com seus olhos. Existem fenômenos
que são verdadeiros, que não é possível a sua repetição. E nem por isso que nós podemos negar a sua veracidade. A ciência que nos habituou a comprovações, embora que seja bom, está muito longe de nos explicar com clareza todos os fenômenos que o mundo tem conhecido. Eu vos falo na qualidade de profissional de saúde e com uma certa experiência clínica. Infelizmente, a medicina não cura todos os problemas. Ela cura aquilo que pode curar. É deste modo que surge a magia como uma tentativa de cura. Em muitas civilizações autóctones existem relatos verdadeiros da cura utilizando processos mágicos. E esses relatos são divulgados em jornais internacionais. Contudo, a ciência moderna tem associado esses fenômenos de cura às noções de placebo ou cura pela fé. Tais processos de cura têm sido confirmados pela neurobiologia. Da mesma forma como, através do medicamento, é capaz de cicatrizar as alterações, é a mesma forma como a magia as cura utilizando tais tipos de poder, efetua as mesmas alterações de ponto de vista física e psíquicas. Quero terminar contando-vos uma história verdadeira. Eu conheci uma senhora que herdou o poder de cura pelos seus ancestrais e numa zona de difícil acesso lhe foi levado um paciente com fratura e, como arsenal de cura desta senhora, utilizava simplesmente água, barro como bálsamo, uma vassoura tradicional e um pilão. Solicitava ao paciente, durante as sessões, que repetisse consigo algumas palavras, fazia algumas ações e rituais. As sessões
O paciente beneficiava de 2 sessões ao levantar do sol e ao pôr do sol. Neste processo, 3 dias depois, uma fratura difícil, o paciente já conseguia colocar o pé no chão. 7 dias para se confirmar a sua cura definitiva. É uma experiência que eu vi com os meus olhos. Muito obrigado. Mais uma vez, a saúde mental é um problema que diz respeito a todos nós. Por favor, partilhe este vídeo, comenta e até ao próximo vídeo.